Todos vocês que estão ligados nessa live de hoje, segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. É importante registrar porque nós vamos falar alguns fatos que estão acontecendo agora, nesse momento histórico do nosso país. O tema que nós vamos abordar é muito propício ao momento que o país vive. É um momento muito ligado à questão tributária. Os questionamentos trazidos pela manifestação, pela indignação do povo que você lê todos os dias nas redes sociais é relacionada diretamente à insatisfação da população de pagar os seus impostos. E como o nome próprio diz, é imposto, é aquilo que advém de uma obrigação legal que é atribuída aos brasileiros e eles são obrigados a pagar impostos. Assim é no mundo todo. Imposto existe no mundo todo. Todos os países do mundo tributam as atividades exercidas por seus moradores, por seus cidadãos. No Brasil não é diferente. No Brasil também existe a tributação dos impostos. Nós vamos nos ater aos impostos municipais. Nós vamos falar hoje um pouco sobre gestão da dívida ativa municipal. O que é a dívida ativa municipal? A dívida ativa municipal é aquela que advém de tributos não pagos pelos contribuintes. Os contribuintes que são devedores no município do ISS, são devedores do IPTU e do ITBI, eles não pagam os seus tributos e passam a ser devedores daqueles valores. E esses valores integram o que se chama de dívida ativa municipal. A dívida ativa, ela inicia-se no ano seguinte à ocorrência daquele débito. Imagine os senhores que o seu IPTU de 2018, você tem até o mês de dezembro para pagá-lo. Em janeiro, ele será devidamente inscrito em dívida ativa. Ele passará a constituir esse grupo, esse rol de débitos não pagos pelos contribuintes aos cofres municipais. E a mesma coisa é o ISS. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens, também é um imposto de competência municipal, mas são inscritos na dívida ativa as dívidas de ISS e de IPTU. As dívidas de ITBI geralmente não são inscritas em dívida ativa porque ele só é devido quando há uma transferência de imóveis entre uma pessoa e a outra. O que nós queremos abordar, que tem muito a ver com o momento que o Brasil vive hoje, é em relação à sensação que o brasileiro tem de que ele paga os tributos e o gestor não utiliza aqueles tributos em prol da população, que os tributos são pagos, muitos tributos brasileiros são pagos, tributos embutidos no preço do pão, tributos embutidos no preço do diesel, tributos embutidos no preço do celular, tributos embutidos no próprio serviço de fornecimento da internet. Então, o contribuinte brasileiro ele é insatisfeito com o destino que o gestor público, que o presidente, que o prefeito, que o governador dá aos seus valores, aos valores que ele paga a título de tributo. E isso contribui exatamente para que as pessoas não paguem os tributos. Muitas das pessoas deixam de pagar por vontade deliberada, não quero pagar. Muitas não pagam porque acreditam que o tributo vai ser mal usado. Prova disso é que os prefeitos municipais, eles conseguem aumentar a arrecadação simplesmente com a posse deles na prefeitura, isso mesmo. Nos anos seguintes à posse dos prefeitos, a arrecadação aumenta. Quando o prefeito tem uma popularidade maior, quando a população aprova a sua administração, aumenta-se também proporcionalmente a arrecadação municipal. Isso a gente vê e os gestores que trabalham com arrecadação, as pessoas, os secretários municipais de fazenda, eles sempre apresentam esse dado estatístico que é também um dado muito interessante. Então eu vou dar algumas dicas para você, gestor, além das dicas que nós já demos nos outros vídeos. Esse vídeo, quando terminarmos a live, vai estar disponível no YouTube. Por isso eu convido você que está nos assistindo pelo YouTube
que não está nos assistindo ao vivo, que você inscreva-se no nosso canal. É só você clicar aí do lado, inscrever-se. Tem um textozinho, um bannerzinho que você pode ir lá clicar e inscrever-se no nosso canal. Você vai receber todas as informações relacionadas aos nossos vídeos. Então, o assunto de hoje é o problema dos tributos, da dívida ativa municipal. Nós vamos dar algumas dicas, fazer alguns comentários sobre isso. Como a população tem uma sensação de que o tributo é mal empregado, uma das dicas é o gestor se comunicar bem com o contribuinte. O gestor precisa utilizar as redes sociais, precisa usar os jornais, o gestor pode usar a televisão, o rádio, todas as mídias possíveis para se comunicar com a população. Isso tem que ser feito de forma correta. Cada mídia tem a sua forma de falar, tem a sua linguagem. Cada mídia, o Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais maiores, de maior abrangência, ela tem um tipo de linguagem. E você, gestor público, precisa se assessorar, precisa se cercar de pessoas capacitadas a orientarem este trabalho de comunicação com a população. Você pode ter certeza absoluta que se você melhorar a sua comunicação, a sensação da população de que os impostos estão sendo bem empregados será muito maior. E a possibilidade deles virem a contribuir pagando os impostos proporcionalmente vai ser maior. Você veja só, a população ela gosta de ter informações sobre os gastos, por exemplo, de uma obra pública. Quanto que o gestor gastou naquela obra pública. Ou também a população quer saber como é destinado os recursos, como é empregado o que ele paga a título de ISS, como é empregado o que ele paga a título de IPTU, para onde vai essa receita. Então, se você, gestor, se comunicar bem com a sua população, se comunicar com a linguagem correta, utilizar todas as mídias disponíveis para se comunicar com a população, você pode ter certeza que você vai melhorar a sua arrecadação. Essa é uma visão moderna, essa é uma visão nova de como você melhorar a sua arrecadação, como você gerir bem a sua dívida ativa. O gestor público, ele também falha na comunicação ao comunicar à população as possibilidades dele de pagar os tributos que estão em débito. Como eu disse, a dívida ativa é aquele monte de dinheiro que fica lá não pago pelos contribuintes, de ISS e de IPTU, que nós estamos falando a respeito do município. E o contribuinte, ele às vezes tem vontade de pagar, ele tem vontade de quitar o que ele deve. Ninguém gosta de ficar devendo, ninguém gosta de ser devedor, ninguém gosta de ter o nome dele lá no rol da dívida ativa municipal. Então, se o gestor, o prefeito municipal, o secretário municipal se comunicar de forma correta com a população, orientando a população, olha só, nós temos disponíveis a qualquer tempo oportunidade de você parcelar os seus débitos. Você procura o endereço tal, no horário tal, e você vai preencher um formulário, ou você vai apresentar um pedido e vai conseguir obter o parcelamento do seu débito. Essa comunicação também entre a administração e o contribuinte, ela é muito falha. Ela não esclarece para o contribuinte as oportunidades que ele tem de quitar os seus débitos. Então está aí mais um motivo para que o gestor se comunique bem com o contribuinte, que o gestor fale a língua que o contribuinte fale através dos canais que o contribuinte quer ouvir, ele tem acesso. Hoje todas as pessoas, todos os cidadãos têm redes sociais. Todas as pessoas de todas as idades, hoje a grande parte da população tem redes sociais. E as pessoas que não dispõem de redes sociais, elas têm acesso a informações dadas por aquelas que têm acesso às redes sociais. Se você não gosta das redes sociais, não tem rede social, excelente, mas você tem um filho que tem, você tem um amigo que tem rede social, você tem um vizinho que tem rede social, você tem uma pessoa, colega de trabalho que tem rede social. Então, as informações das redes sociais chegam a você direto ou indiretamente. As redes sociais influenciam a população hoje de forma direta. Então o gestor municipal ele precisa utilizar bem as redes sociais para que ele colha dessa boa utilização das redes sociais os resultados
na sua arrecadação, por exemplo. Além disso, como nós temos falado, nós já falamos em outros vídeos, existem outros mecanismos que o gestor pode utilizar para ele melhorar a sua arrecadação. Existem outras formas dele melhorar. Por exemplo, é imprescindível em qualquer trabalho de melhora da arrecadação municipal que o gestor tenha um bom cadastro. E para que ele tenha um bom cadastro, ele precisa ter um bom software. O software precisa ser um software de qualidade, um software que funcione. Não adianta ele apresentar inúmeros trabalhos para melhorar a sua arrecadação se ele não tem um software de qualidade. Ele precisa dispor na prefeitura municipal de um software de qualidade, com cadastro, com informação do contribuinte. O cadastro precisa trazer os dados do contribuinte, porque se ele tem os dados do contribuinte, ele consegue se comunicar com o contribuinte, ele consegue levar ao contribuinte as informações necessárias que podem melhorar a sua arrecadação. Por exemplo, um cadastro deficitário, onde ele não tem o endereço correto do contribuinte, ele não tem como enviar uma carta para fazer uma cobrança amigável. Ele não tem como, por exemplo, realizar sequer o protesto daquele título. Um cadastro ruim, onde ele não dispõe do endereço do contribuinte, impede a administração municipal de executar aquele contribuinte. Ou ele vai efetuar a execução fiscal através da justiça e a justiça não vai achar aquele contribuinte, não vai localizá-lo. O oficial de justiça vai procurar o contribuinte e não vai localizá-lo. Ou seja, passa a ser uma cobrança inócua, passa a ser uma cobrança ineficiente. Então são vários requisitos, dentre eles, eu estou destacando hoje nessa manifestação sobre gestão da dívida ativa, eu estou falando a respeito da comunicação. A comunicação é que leva o contribuinte a acreditar e ter a sensação de que se ele pagar os impostos serão bem empregados. Essa sensação, o Brasil é um dos países que tem a pior sensação dentre os seus contribuintes, o pior sentimento de que os impostos são empregados de forma deficiente. Então, é incumbência do gestor municipal melhorar a sua comunicação. Além de melhorar a sua comunicação, o gestor precisa, como eu disse, ter um bom cadastro, até para que essa arrecadação seja eficiente. Tem várias maneiras do gestor melhorar esse cadastro. Por exemplo, o gestor diz que não consegue obter o CPF dos seus contribuintes. Com o nome do contribuinte, com o nome daquele proprietário, daquele responsável tributário, ele pode fazer um convênio com o Serasa, ele pode fazer um convênio com o SPC e obter essa informação. O Serasa detém, o SPC detém o CPF de todos os cidadãos brasileiros. E isso você pode buscar convênios com empresas fornecedoras de energia, porque o cidadão, você há de convir comigo, que ele não atualiza o cadastro junto à prefeitura, mas o nome dele está correto na empresa de energia, o nome dele está correto na empresa que fornece água. Então, ele tem os dados cadastrais atualizados nesses dois fornecedores mensais dele. Hoje, todos os imóveis praticamente existem um ponto de internet. Então, nada impede que a prefeitura faça um convênio com a empresa que fornece internet para os contribuintes daqui do seu município e obtenha informações desse cadastro. Não há ilegalidade, não há irregularidade, muitos órgãos fazem esse convênio. Ele pode obter, por exemplo, informações junto a cadastros do governo federal. Programas de saúde, o SUS, por exemplo, ele tem informações sobre todos os contribuintes. Mas, infelizmente, aqui voltando a falar um pouco sobre o cadastro, o gestor, ele muitas vezes erra na formação desse cadastro. Quem que pode figurar como contribuinte? O proprietário do imóvel, no caso do IPTU, e também pode figurar como contribuinte, como devedor do imposto, aquela pessoa que é o responsável tributário, aquela pessoa que reside naquele imóvel, que detém a posse, que detém todo o domínio sobre aquele imóvel, ele é o possuidor. Essa pessoa pode constar como devedor, inclusive ela pode ser executada. Basta observar o que consta no Código Tributário Nacional.
Então essas são dicas, são observações que podem colaborar com a sua administração, que podem colaborar com a gestão municipal. E o nosso foco hoje é a questão da comunicação. Nós estamos focando na comunicação, mostrando para vocês que tendo uma boa comunicação entre a administração e o contribuinte, a tendência é que o contribuinte pague os seus impostos de forma pelo menos mais satisfeita, porque ele vai ter uma sensação de onde está sendo empregado aqueles recursos, de que forma está sendo empregado aquele recurso e provando que aquele recurso vai ser bem empregado. Os países mais desenvolvidos do mundo, eles prestam contas, eles agem com transparência e a arrecadação é infinitamente maior do que no Brasil, por exemplo. Ou seja, é provado pelas estatísticas de todo o mundo que os países que se comunicam melhor com os seus contribuintes, eles obtêm resultados melhores na arrecadação. Então que fique essa lição para o gestor público, fique essa dica para o gestor público. Melhore a comunicação entre você e o seu contribuinte, entre o contribuinte municipal. Esse assunto, como eu disse, é um assunto muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E esse momento ocorre exatamente isso. A população tem a sensação de que os impostos não estão sendo gastos, não estão sendo aplicados de forma correta, de forma eficaz. Nós falamos ainda sobre a questão do cadastro e da importância desse cadastro. Você tendo um bom cadastro, você consegue se comunicar com o seu contribuinte, você pode enviar uma carta para ele, você pode protestar o título da dívida ativa do seu contribuinte, você pode convocá-lo para ele vir à administração municipal e efetuar o pagamento de forma amigável, oferecendo para ele oportunidade de parcelamento. Até mesmo a ocorrência dos descontos, das anistias, você precisa de ter uma informação sobre o cadastro. Agora, uma última dica: se você é gestor municipal, se você é responsável pela dívida ativa, se o município vai efetuar uma campanha de parcelamento, uma campanha que vai conceder anistia, aproveite a vinda dos contribuintes à prefeitura, se apresentando na Secretaria de Fazenda, para atualizar o cadastro. Muitas prefeituras cometem esse grave erro, elas fazem parcelamento e não utilizam essa informação para atualizar o cadastro. Sem sombra de dúvida, o maior problema da administração municipal brasileira, no que se refere aos tributos, é a dificuldade de atualização do cadastro, é o cadastro desatualizado. Isso fecha todas as portas. Você hoje, para promover a execução fiscal, você hoje, para promover o protesto da dívida ativa, você precisa ter o CPF do seu contribuinte. E se você muitas das vezes não tem sequer o endereço do seu contribuinte, é muito difícil você falar que vai ter o CPF. É muito difícil você deter o CPF. Se informação muito mais simples, que é o endereço de correspondência, que é a informação atualizada sobre as condições do imóvel, você não tem, dificilmente você vai ter o CPF. Então fica aqui a dica, senhores prefeitos, querem melhorar a arrecadação? Vamos trabalhar para melhorar o seu cadastro, o cadastro municipal. É ele o elo entre você e o seu contribuinte. Agradeço a presença de todos vocês, um forte abraço e obrigado. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com uma nova live, um novo assunto, um novo tema, e esse vídeo está no YouTube. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, uma boa noite a todos.